Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um texto devocional, para que você possa meditar nessa palavra, possa permitir que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, te ajudando a não somente receber a palavra, mas aplicá-la no seu dia a dia. Amém? Afinal, é sobre isso que a gente vai falar de maneira mais específica. O texto que a gente vai compartilhar está lá no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 17. Nós vamos ler até o 24. O texto diz: Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Amados, esse texto é um texto muito confrontador para as nossas vidas. Paulo está falando de maneira específica para os judeus, aqueles que se consideravam como detentores da lei, aqueles que acreditavam que eram os portadores da lei, aqueles que cumpriam a lei de ponta a ponta, ou pelo menos trabalhavam nessa perspectiva para cumprir. Mas Paulo está ressaltando, ou está confrontando as contradições entre o discurso dos judeus e a sua prática. E é exatamente sobre isso que eu quero convocar você a meditar um pouco. De fato, esse texto não é apenas para os judeus, mas para nós também. Esse texto confronta-nos, confronta as nossas vidas, e é importante deixar claro que quando Paulo fala sobre tu que pregas, né, que não deves furtar e furtas, tu que ensinas determinadas coisas e não faz, Paulo não está apenas escrevendo para os líderes, para os pregadores, para as pessoas que estão no púlpito e que ensinavam as pessoas, aos outros. Mas Paulo está falando para cada um de nós como cristãos, cada um de nós como homens e mulheres de Deus que temos a lei do Senhor impressa no nosso coração, gravada nas nossas vidas. Paulo está nos confrontando sobre a urgência entre fazer harmonizar o nosso discurso e a nossa prática. Amados, quantas vezes nós pregamos, nós ensinamos, nós declaramos determinadas coisas, mas ao mesmo tempo estamos tropeçando nessas mesmas coisas que proibimos, que nos posicionamos contra. Como, por exemplo, vamos partir da pressuposição das coisas mais simples, como a mentira. Nós pregamos contra a mentira, até porque a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, todo aquele que pratica a mentira tem, em alguma medida, uma influência das trevas. E nós, como cristãos, dizemos que mentir está errado, que mentir é pecado, levantamos essa bandeira, mas muitas vezes esse nosso discurso está em contradição com a nossa prática. Quantos cristãos vivem mentindo, faltando com a verdade, falando coisas que não devem? Outro pecado muito recorrente do qual nós estamos constantemente pregando contra é a fofoca.
Dizemos que a fofoca é errado, que a fofoca não agrada a Deus, e isso é uma grande verdade. Mas, infelizmente, isso não se observa na nossa prática. Quantas pessoas estão sempre fofocando, falando mal, sendo maledicentes, deixando que a sua língua possa estar constantemente destilando maldade, veneno, amargor. E essa é a questão. Paulo, no versículo 21, ele diz: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Eu acho que esse talvez seja o pedacinho cerne desse texto que nós lemos. Como podemos ensinar a outros e não ensinar a nós mesmos? Como podemos ministrar sobre a vida de outros, testemunhar a respeito de coisas que o Evangelho diz, que o Evangelho aponta como verdades, e ao mesmo tempo, como seguidores desse Evangelho, não atentarmos para essas verdades, não atentarmos para seguir essa lei inscrita no nosso coração. Esse é o texto, queridos. É extremamente importante que aquilo que sai da nossa boca esteja sendo a cada dia reafirmado pela conduta dos nossos pés, pela nossa caminhada diária. Porque Paulo termina esse texto que nós lemos dizendo: pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, em função das contradições das nossas atitudes, do nosso coração, às vezes os gentios, os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus, estão blasfemando o nome do Senhor por causa dos erros, das coisas que observam na nossa história, na nossa conduta, no nosso posicionamento. Certamente você já deve ter ouvido falar de uma pessoa muito próxima de você, ou ao seu redor, os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus, geralmente estão afinetando, geralmente estão falando contra Deus. Mas Deus é assim. Mas esse evangelho. Mas ser crente. Mas esses evangélicos, esses cristãos. E o porquê disso? Por que o nome de Deus muitas vezes é blasfemado, é descreditado entre as pessoas que não conhecem? Por nossa causa. Porque a nossa pregação, ela não condiz com as nossas atitudes. Eu acredito que esse é o maior desafio de cada cristão. É o maior desafio de todos nós. Vivemos à altura das nossas palavras. E sabemos que essa ação, essa consonância, essa harmonia entre o nosso discurso e a nossa prática só é possível pela ação do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a pedir esse direcionamento do Espírito Santo, a depender dele a cada dia mais e mais, para que o Senhor possa nos ajudar a cada dia abandonarmos as nossas práticas que são completamente incoerentes com a sua vontade, com o seu Evangelho. Nós que pregamos o Evangelho, nós que ensinamos, nós que testemunhamos acerca das verdades espirituais, precisamos ser os primeiros comprometidos a vivê-las a cada dia. Então, que o Senhor possa te dar graça, que o Senhor possa ministrar o seu coração, que o Espírito Santo possa te ajudar a depender dele e que ele controle a cada dia mais e mais a sua vida e a minha vida, para que essa contradição entre o nosso discurso e a nossa prática deixe de existir, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente, meu amado. Bom domingo. Amém.